dia, amores! Bom dia! Meu cafezinho já tá aqui, ó. Já pegaram o cafezinho de vocês? Em nome de Jesus, Lorena. Que estava aos seus pés e dissestes a ela, essa é a boa parte, que nunca será tirada como Maria. Que estava aos seus pés. Bom dia, amores! Bom dia, Michele! Bom dia! Vamos escolher a boa parte, como Maria. Ei, Mari! Laiane, bom dia! Bom dia, meus amores! Como vocês estão? Eu encontrei o meu tesouro. Ó, vamos enviar aviãozinho. Vamos fazer o seguinte, hoje é dia de florir. Hoje nós vamos florir, hoje nós vamos permitir que o Espírito Santo nos use. Vamos deixar Ele fazer aquilo que Ele quiser. Já vamos convidar Ele para estar aqui com a gente hoje. Que não seja a minha força, mas que seja a força dEle. Que não seja a minha voz, mas que seja a voz dEle. Que a gente desperte para ser verdadeiras Marias. Assim como Ele nos criou para ser. Então vamos florir e vamos convidar algumas amigas para estar com a gente, porque a gente não pode querer florir sozinha, né? Já manda um aviãozinho para aquela amiga que você sabe que precisa despertar, escolher a boa parte, florir, voltar os seus olhos para as coisas do alto. Então já vai enviando aviãozinho para essas amigas e convidando elas para estar aqui com a gente hoje, porque vamos ver o que o Espírito Santo vai falar com a gente hoje. Vamos deixar por conta dele, que ele nos use, que ele nos direcione. Já quero começar convidando ele, fazendo a nossa oração, convidando Deus para estar aqui. Senhor, que o Senhor se faça presente aqui hoje, que o Senhor use a mim, que da minha boca não saia nada que não seja da tua vontade, que tudo que sair de dentro de mim seja para edificar a vida de outras pessoas. Senhor, que cada uma dessas mulheres que estão aqui possam sentir a tua presença, possam sentir o teu Santo Espírito neste momento, que a casa delas seja invadida pelos teus anjos, que elas possam voltar a florir e brilhar e ser aquelas que o Senhor as criou para ser. Em nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Amém, meus amores. Ó, já vou começar dando os recadinhos. A minha voz não tá muito boa, tá, gente? Eu tô gripada, mas tá melhorando. O tempo tá muito doido aqui, não sei. Aproveita e faz um favor pra mim, gente. Escreve aqui de onde vocês estão, a cidade e o estado, só pra eu saber da onde que é. Porque aqui, semana passada fez muito frio. Não tinha feito frio o inverno inteiro. E agora fez um frio, assim, gripei, minha garganta, ficou tudo ruim. Mas tá bom. Eu amo frio. Mas essa mudança de clima deixa a gente bem baqueada, né? Faz parte. E um recadinho. Essa semana vocês vão saber de algo muito especial e quem estiver no meu grupo de WhatsApp vai saber tudo em primeira mão e vai ter acesso a tudo com muito mais facilidade de quem não está lá. Então, se você ainda não estiver no grupo de WhatsApp, clica lá no link da bio quando acabar a live. Lá na minha bio tem um link e entra no grupo para você ficar por dentro de tudo. Solange, tá em Guriri, Trindade, Goiás. Que linda, Laiane. Que linda. Ei, Martinha. Bom dia, querida. Martinha, Nova Venécia. Gravataí, Suelde. Que incrível. Incrível. Itabira, Lorena, minha amiga querida. Lorena maravilhosa. Tô amando seus rios. Você vê que a internet, eu falo sempre que a internet ela pode ser uma bênção ou não, se você souber usar. A gente consegue chegar. A Adriele tá nos Estados Unidos, que linda! Meu filho tá aí, Adriele.
Glória a Deus. Aí tá começando o outono, né? Começando o outono. Aqui estamos começando a primavera e lá começando o outono. Glória a Deus. Meu filho fala que é a estação que ele mais gosta porque fica tudo muito lindo. As cores do outono é as cores que ele gosta. Ele ama, assim, tirar fotos de natureza, essas coisas assim. Então é a estação que ele mais gosta. E realmente aí as estações são muito bem definidas, né? Eu só fui aí no verão, passei muito calor. Ai, que linda. Eu amo o outono aqui, Ele fala, mãe, você tem que vir aqui no outono. Um dia eu vou, vai dar certo, vai dar certo. Ele fala assim, você só não vai gostar do Halloween. Eu falei assim, não, detesto isso, não é pra mim. Mas vou ver a natureza e vou gostar. Que lindo, que bom. Deus abençoe, Adriele. Conduza todas vocês. E hoje nós vamos aprender 3 pilares para que a gente possa florir. 3 pilares que eu considero fundamental e que foram fundamental na minha vida, no meu processo. Gente, eu costumo dizer que eu ainda estou em processo, sabe? Nada é do dia para a noite. Nada é por acaso. A gente está sempre aprendendo. Deus está sempre mostrando coisas novas pra gente. E quando eu acho que tá tudo certo, Deus vem e cria um caos na minha vida e me mostra que tem coisas ainda que precisam ser melhoradas. E eu vou compartilhar algo que tá acontecendo comigo e que talvez vai servir de alerta para alguma de vocês e que faz parte desse processo de florir. E que para mim foi um alerta de Deus, assim, sabe? Deus me chamando para observar todas as áreas da nossa vida. Eu vou falar sobre isso. O processo faz parte da promessa, né, Mariana? Exatamente. A gente tem que aprender a apreciar o processo. Às vezes a gente quer chegar lá, mas não é só sobre chegar lá. É sobre você apreciar o processo. Deus, Ele está trabalhando na gente no processo, para que a gente possa receber aquilo que Ele tem para nós lá na frente, que é algo grandioso, mas que talvez hoje a gente ainda não está preparada para receber. Então o processo é justamente esse amadurecimento pessoal de cada uma de nós, para que a gente possa estar verdadeiramente prontas, para que a gente possa de fato estar sendo aquela que Ele nos criou para ser, e que a gente possa chegar lá na frente e receber tudo o que Ele tem para nós, com sabedoria, com humildade, com as virtudes que Ele quer que tenhamos. Então o processo, ele faz parte. Então eu quero falar sobre isso com vocês hoje. Os 3 pilares para que a gente possa de fato voltar a florir. A verdadeira entrega é sentir realmente paz no caos. Às vezes eu tô no meio do caos e na hora eu tenho um pânico. Depois eu entendo, não. Deus está fazendo algo em mim. Senhor, me mostra. Se mostra, me mostra. Ei, Simone, bom dia, amor. Cristina, bom dia, bom dia. Então, vamos lá. Nós mulheres hoje em dia... Ei, Marciane, saudade de você, hein? Nós mulheres hoje em dia... A mulher moderna, né? Eu percebo e eu olho por mim. Nós temos cada vez mais perdido esse brilho, esse florir natural, essa luz, essa alegria, essa disposição que vem do Senhor. Nós estamos, na verdade, perdendo a nossa essência. É exatamente como uma planta que para de florir. Imagina uma roseira, uma linda roseira, que não dá mais rosa. É assim a mulher moderna. Você já viu aquela mulher que você olha para ela, ela tá até bem vestida, ela tá com uma bolsa, um sapato, mas ela não tem aquela luz. Você percebe, se você tiver um pouco de sensibilidade, você vê nos olhos dela que ela não carrega aquela luz. É como se ela tivesse murchado. É como se a essência dela estivesse escondida. É isso que tem acontecido com nós mulheres. E com todas nós, isso aconteceu comigo. Eu não sei se em algum momento da vida você já sentiu que você se perdeu, porque eu já. Teve um momento da minha vida, e eu
eu vou contar pra vocês que ficou muito claro. Eu não sei se vocês já sentiram de você se olhar e não se reconhecer mais. Escreve aqui pra mim depois e me conta se você já viveu isso. Eu me lembro perfeitamente de um momento quando eu ainda tinha a minha floricultura e eu tinha uma cafeteria dentro da floricultura. Gente, era lindo. Era linda, a floricultura era linda, a cafeteria era linda. Só que já havia um tempo que o Senhor estava me incomodando, que aquilo era um ciclo que já devia ter sido encerrado. E eu insistindo naquilo. Sabe quando você fica insistindo e quando você insiste, aquilo vai se tornando pesado? Cada vez mais, é como se você fosse pegando cargas e colocando nas suas costas. Por quê? Tudo aquilo que pesa demais é porque você está fazendo por sua conta. Não é mais aquilo que Deus quer para você. E eu insistia naquilo e eu me lembro bem um dia que eu cheguei na minha floricultura, na porta da cafeteria, e eu encontrei uma amiga da época da faculdade. Ela é minha amiga até hoje, gente, nós somos amigas. E eu tava chegando de um jardim, eu tinha acabado de fazer um jardim. Eu estava toda mal vestida, eu estava com uma bota furada. Não tinha a menor necessidade de estar assim. Eu não me maquiava, o meu cabelo estava bagunçado. Eu lembro que eu não fazia sobrancelha, eu não cuidava das minhas unhas, eu não fazia nada disso. Eu estava como uma planta que não floria mais. Eu não me reconhecia mais. Só que eu não tinha percebido. Aquilo estava no piloto automático. Eu acredito que muitas de vocês já viveram isso, ou ainda estão vivendo. E eu lembro que eu cheguei na floricultura e essa amiga olhou para mim, quando ela me viu, ela fez assim. Ela me olhou de baixo a cima. Naquela hora que ela olhou, ela tem intimidade comigo para isso? Eu não sei nem se ela lembra disso. Mas foi como se eu tivesse levado uma punhalada. Porque eu vi no olho dela que nem ela estava me reconhecendo. O que eu tinha me transformado? Eu não floria mais. Eu não tinha mais aquela luz natural da paloma. Eu estava adormecida. Eu estava apagada. E eu lembro que eu saí dali, eu inventei uma desculpa e fui para casa. Eu vim aqui para minha casa. Eu dei uma desculpa na loja que eu tinha que pegar alguma coisa. E eu lembro perfeitamente de entrar no meu closet, me olhar no espelho e chorar. Eu lembrei de todas aquelas mulheres lá, lindas, arrumadas, a minha amiga, muito bem cuidada. E eu, completamente apagada. Eu não precisava estar assim. Eu não precisava. Mas eu nem sequer tinha percebido que eu estava assim. Eu tinha entrado no piloto automático, que é o que a maioria das mulheres hoje estão vivendo, no piloto automático, sem ter consciência de quem são, do valor que tem e do propósito que carrega. Uma mulher que anda no piloto automático, ela não sabe o potencial que ela tem. Ela não sabe o que ela carrega. Eu me lembro daquele dia, porque para mim foi como se uma máscara tivesse saído e eu tivesse despertado. Eu não tô falando de beleza, eu não tô falando de uma roupa bonita. Eu estou falando de algo interno. Daquela luz que a gente deixa apagar. Porque estamos fazendo aquilo que não é mais natural. A gente saiu do nosso propósito original, a gente saiu daquele lugar que era nosso e a gente tem sentido uma dor que a gente não consegue explicar. Até aquela mulher que foi pro mundo e que conquistou o maior sucesso profissional e que tem muito dinheiro, ela carrega uma dor que ela não entende por quê. Mas porque nós estamos longe daquilo que Deus criou para nós. Nós paramos de olhar para as coisas do alto e começamos a olhar apenas para as coisas do mundo. E o apóstolo Paulo falou sobre isso. E eu quero ler para vocês em Colossenses 3, a partir do 1. Anota para mim aí, Cristina. Colossenses 3, de 1 a 3. Então, se ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima,
onde Cristo está assentado à direita de Deus. Afeiçoai-vos às coisas que são de cima, e não às coisas que são da terra, porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Amém. Buscai as coisas de cima. Pare de se distrair com as coisas do mundo. Enquanto a gente estiver com os nossos olhos voltados para cá, a gente não vai entender o valor que nós temos para Deus. Nós somos a menina dos olhos de Deus. Deus nos criou para ser a coluna da nossa casa. Deus nos criou para ser a ponte com o espiritual. Deus nos criou para florir. Deus nos criou para ser luz. E a nossa luz, essa nossa energia, ela determina toda a nossa felicidade, determina toda a felicidade da nossa família, da nossa casa, do bem-estar e do nosso trabalho. Uma mulher que não carrega essa luz, ela chega em casa e é como se existisse trevas dentro da casa. Pensa naquele dia que você está muito mal, como fica a sua casa? A gente precisa parar de se distrair e começar a olhar para as coisas do alto. É lá que está o nosso socorro. É lá que está a nossa raiz. É lá que está a nossa essência. É quando eu paro de olhar para as coisas do mundo e começo a olhar para as coisas do alto que eu começo de fato florir. E aquele dia que aquela menina olhou para mim, de cima e embaixo, e não me reconheceu, e me permitiu que eu me olhasse no espelho e também não me reconhecesse, foi quando eu verdadeiramente comecei a buscar Deus. Quando eu decidi florir. Então escreve aí, coloca assim, eu decido florir. Porque isso é uma decisão. Enquanto eu estava na minha inconsciência, eu fui deixando rolar no piloto automático. Eu precisei ser chamada a atenção para despertar para aquilo que realmente eu estava aqui para ser. Então eu quero compartilhar com vocês hoje. Vai, Marilene, fica salva. Eu vou compartilhar com vocês hoje esses 3 pilares para a gente voltar a florir. Para que a gente possa ser mulheres mais organizadas, mais prósperas. E entenda, a prosperidade ela começa com uma vida organizada. Uma vida bagunçada, ela não consegue caminhar em direção à plenitude. Eu preciso me organizar. Eu preciso trazer intencionalidade para as coisas. Eu preciso trazer consciência para tudo aquilo que eu tenho vivido de forma inconsciente. Eu por muito tempo fui uma mulher imatura, mimizenta, vitimista, que achava que o mundo era cruel. Ah, mas aquela mulher, ela faz aquilo por causa disso e disso. Se somos todas filhas do mesmo Pai, não somos todas amadas igualmente por Ele? Não temos todas nós a oportunidade de florir e de brilhar neste mundo? Agora eu preciso me perguntar, qual a parte que me cabe? O que eu não estou fazendo e o que eu preciso começar a fazer a partir de agora para verdadeiramente florir? Eu quero que vocês anotem. E mais do que isso, eu quero que vocês escrevam em cima no caderno de vocês. Eu decido florir a partir de hoje. Eu decido ser aquela que o Senhor quer que eu seja. E além disso, você vai trazer amigas para florir junto com você. Tudo que você aprender, tudo que você pegar, tudo aquilo que o Espírito Santo falar contigo hoje no seu coração, não guarde só para você. Leve adiante. Compartilhe com outras mulheres. A gente precisa nos colocar como servidoras. Eu entendi e eu aprendi que Deus, quanto mais eu transbordo, mais Ele me enche. Então, se você aprender isso, compartilhe isso. Porque quanto mais você compartilhar, mais você vai ser enchida pelo Espírito Santo. Amém? Então, primeiro pilar, para que a gente possa verdadeiramente florir, e que eu tive que aprender na minha vida, foi que
Deixa eu abrir na passagem que eu quero ler pra vocês. Pode pegar Provérbios 31 também, quem tiver com a Bíblia aí. Deixa eu achar meu Provérbios aqui, Jesus amado. Achei. Provérbios 31, eu vou ler 25 e 26, tá, amadas? Primeiro pilar é o autocuidado. É impossível eu florir se eu não olhar para mim. Preste atenção. A força e a honra são sua vestimenta, e ela se regozijará no tempo vindouro. Ela abre a sua boca com sabedoria, e a sua língua é a lei de bondade. Apenas uma mulher que entende o que é o autocuidado é capaz de se vestir de força e honra. Apenas uma mulher que entende o que é o autocuidado tem sabedoria para instruir outras pessoas. E entenda uma coisa, eu só consigo olhar para o mundo e ajudar outras pessoas quando eu olho primeiro para mim. Antes de querer ir para o mundo cuidar, salvar e ajudar, primeiro eu preciso cuidar de mim. Primeiro eu preciso me encher de Deus. Quantas pessoas falam assim, não, mas eu tô indo lá, eu tô fazendo isso, eu tô ajudando. Mas você não olha para você. Você não cuida de você. E sabe o que eu aprendi nessa vida? Que o autocuidado, ele só começa quando eu curo a minha autoimagem. Tudo começa na minha autoimagem. Do jeito que eu me enxergo, assim eu sou. Sabe aquela história que eu contei da minha amiga que olhou pra mim e que eu tava lá toda mal cuidada? Sabe qual a imagem que eu tinha de mim naquela época? No meu inconsciente? Que eu era não merecedora. Que eu era indigna. Que eu era incapaz. Qual a autoimagem que você tem de você? Você já parou para pensar sobre isso? Porque isso fica no nosso inconsciente. Quando eu comecei a trazer à tona isso, eu entendi que muitas vezes eu me sabotei. Eu deixei de viver coisas na minha vida, de conquistar, de realizar e de viver uma vida mais plena, porque a minha autoimagem era distorcida. Como eu me achava indigna, como eu me achava não merecedora, eu não me cuidava. Eu me sabotava. Eu não sei se alguma de vocês já viveu isso em algum momento da vida. Mas a autoimagem, ela é a forma como eu me vejo. E a forma como eu me vejo não é a forma como eu realmente sou. Porque a autoimagem, ela vai sendo criada e moldada em nós desde a nossa infância. Quem nos ensina quem nós somos são as pessoas que têm acesso a nós. O pai, uma mãe, avó, irmãos, professores de escola. Se você cresceu numa família onde seu pai e sua mãe te chamavam de burra, de chata, de feia, de ruim, que você era incompetente, que você era relaxada, essa é a autoimagem que você tem de você. Como que uma pessoa assim, com essa autoimagem distorcida, é capaz de cuidar de si verdadeiramente? Entende que primeiro eu preciso cuidar da minha autoimagem para mim poder, então, de fato, acessar o autocuidado em mim? Eu precisei curar isso em mim. Eu precisei curar aquele não mereço que eu tinha dentro do meu coração, porque era isso que eu tinha. Toda vez que algo ia acontecer para mim, eu me sabotava, porque no meu inconsciente eu não merecia, porque eu era indigna. Eu achava que eu era. Eu achava que eu era indigna. Eu achava que eu era não merecedora. Eu achava que eu era burra. Eu achava que eu era incapaz. Então eu preciso curar essa autoimagem para mim poder iniciar esse processo de autocuidado. Entende? Porque senão eu só vou enrolar e isso não vai acontecer. O autocuidado, ele começa quando eu começo a curar a minha autoimagem. Palome, como que eu faço isso? Como eu curo minha autoimagem? Eu sei que muitas mulheres hoje se sentem assim, não merecedoras, indignas. Quantas? Paloma, como eu curo a minha autoimagem? Acessando Deus. Gênesis 1:26. Quem você é?
Você é imagem e semelhança do Criador. Quando eu começo a buscar Deus em mim, preste atenção, quando eu começo a buscar Deus em mim, eu começo a conhecer a Ele. E quando eu começo a conhecer a Ele, aí eu começo a me reconhecer, porque Gênesis 1:26, eu sou imagem e semelhança dele. Então para eu me conhecer, para eu saber qual é o meu valor, primeiro eu preciso conhecer Deus. É impossível você se conhecer verdadeiramente sem antes conhecer Deus. Então você precisa acessar Deus. Você precisa buscar Deus dentro de você e reconhecer Ele, para você então se reconhecer como filha amada, imagem e semelhança dEle. Eu só conheço a mim quando eu conheço primeiro a Deus. Eu preciso buscar a Ele. Quando eu começo a buscar a Ele e reconhecer Ele em mim, aí sim eu começo a me sentir digna e merecedora. Lembra que eu falei que eu me achava não merecedora? Como que uma filha amada de Deus pode não ser merecedora? Eu sou merecedora. Você é. Você errou? Eu também errei. Mas Ele já nos perdoou. Deus mandou o seu Filho para morrer na cruz por nós. E não acessar isso. Não acessar isso, essa graça que Ele deixou disponível para nós. Eu preciso reconhecer isso. E acessar, sabe? E começar a entender que se eu sou tão amada, se eu sou uma filha amada de Deus, eu preciso me cuidar. Então eu reconheci que aquela imagem que eu tinha de mim antes não era real. A imagem que Deus tem de mim é muito melhor. Eu sou a menina dos olhos. Fala assim, eu sou a menina dos olhos de Deus. Fala assim, eu sou uma filha amada. Eu sou preciosa demais para Deus e não importa os meus erros. Não importa o que aconteceu de ontem para trás. Importa o que você vai fazer de agora para frente. Então você reconhecendo que Deus habita em você, que você é morada dele, você vai entender que você precisa iniciar esse processo de autocuidado. E o autocuidado, ele não é só de corpo. Nós somos corpo, alma e espírito. Então eu preciso ter essas 3 esferas alinhadas. A questão é que muitas vezes a gente entende que autocuidado é eu arrumar o meu cabelo, passar uma maquiagem. Não. O autocuidado, que é o pilar para eu florir, é o autocuidado das 3 esferas. Eu fortaleço o meu espírito. Eu fortaleço a minha alma em Cristo. E eu cuido do meu corpo com sabedoria e amor. Autocuidado são essas 3 esferas. Paloma, então como eu faço? Me facilita, o que eu preciso começar a fazer? Primeira coisa sempre, buscar a Deus. Quanto de oração você tem dedicado a Ele? Quanto da leitura da palavra você tem feito? Gente, entenda, autocuidado não é isso só que o mundo está falando. O autocuidado tem que ser nas 3 esferas. Então, se eu preciso ter um espírito mais forte, eu preciso buscar a Deus com mais frequência. Ah, Paloma, mas eu rezo antes de dormir. Você acha que essa migalha de tempo que você dá para Deus é suficiente para você criar uma intimidade com aquele que habita em você? Aquele que te fez a imagem e semelhança dele? Se você tem preguiça de ler a Bíblia, como que o teu espírito vai ser forte se o manual da tua vida está na palavra? Tudo o que você precisa para acessar a verdadeira prosperidade, para florir, para ser uma mulher sábia, próspera e feminina, está na Bíblia. Todas as outras coisas são distrações. Satanás vai colocar um monte de coisa na sua vida para te distrair. Muita coisa. Ele vai criar várias coisas. Mas o manual está aqui. Mas você não lê. Ah, porque eu não entendo. Presta atenção. Se hoje ainda você não entende, continue lendo. Vai pedindo para Deus abrir a sua mente. Vai pedindo para Ele te dar entendimento. Vai pedindo para Ele te dar discernimento.
Vai pedindo para Ele clarificar. O problema é que a gente não pede. A gente não pede, sabe por quê? Se você tem um pai presente na sua vida ou uma mãe presente na sua vida, desde a sua infância, quando você quer algo, você não chega no seu pai ou na sua mãe e pede? E você não tem dificuldade de pedir. Minha filha chega aqui agora e me pede. Mãe, me dá tal coisa. Mãe, eu quero isso. Você sabe por quê que você não tem dificuldade de pedir? Porque você tem intimidade com seu pai e sua mãe. Sabe por que até hoje você não pediu para Deus aquilo que você tanto quer? É porque você não tem intimidade com Ele. E você fica com vergonha de pedir aquilo para quem você não tem intimidade. Comece a passar mais tempo com o seu Pai eterno. E crie intimidade com Ele a ponto de você ter coragem de pedir aquilo que você precisa. Mesmo que Ele já saiba, você precisa falar. Porque quando você fala, você mostra a rendição àquele que pode todas as coisas. Mas você não vai pedir, porque você não tem intimidade com Ele. A gente só pede aquilo para quem a gente tem intimidade. Então, quer voltar a florir? Comece a criar intimidade com aquele que é o seu único Pai verdadeiro. Teu Pai eterno. Passe tempo com Ele. Busque entender tudo aquilo que Ele tem para te falar e para te ensinar. É a primeira coisa. Momento com Deus, leitura da palavra e criar intimidade. Para que você possa verdadeiramente ter momentos de rendição. No secreto. Quantas mulheres carregam dores e nem ao menos têm coragem de colocar o joelho no chão e falar: Pai, eu estou sofrendo por causa disso, me ajuda. Fala. Porque não tem intimidade. Mas você fala para sua amiga, porque você tem intimidade com ela. Você está tendo intimidade com as pessoas erradas. Busque intimidade com o Criador, que é Ele que pode todas as coisas. E a palavra fala: buscai primeiro o reino de Deus e tudo mais vos será acrescentado. Não é a sua amiga que vai resolver. É o seu Pai. O seu Pai eterno. Talvez você não teve um pai aqui na terra, mas o seu Pai de verdade está ali, ó. Está aqui na porta batendo, querendo entrar. E você não fala com Ele. Busque a Ele. Esse é o primeiro passo para eu acessar o autocuidado comigo. Intimidade com Deus. Segunda coisa, lembra que nós falamos que do jeito que, sobre a nossa autoimagem, do jeito que nós pensamos, assim nós somos? Cuidado com as coisas que você tem consumido. Cuidado com as coisas que você tem visto na TV. Cuidado com as músicas que você tem ouvido. Tudo isso entra na sua mente e te contamina. No seu inconsciente aquilo fica ali, ó, martelando. E você não entende porque você tá com uma depressão e você só ouve aquelas músicas de depressão. Cuidado com o que você consome. A gente se torna aquilo que a gente mais consome. Da mesma forma, cuidado com as pessoas que você anda. Porque nós somos influenciáveis. Deus fala: cuidado com as más conversações. Elas corrompem os bons costumes. Por quê? Porque nós somos influenciáveis. Então eu preciso zelar. Se eu quero curar minha autoimagem, para eu acessar e começar o processo de autocuidado, para eu voltar a florir, eu preciso buscar intimidade com Deus, eu preciso ler mais a Bíblia, eu preciso de momentos no secreto com o Senhor, eu preciso ter cuidado com o que eu vejo na TV, eu preciso ter cuidado com as músicas que eu ouço, eu preciso ter cuidado com as pessoas que andam comigo, eu preciso ler bons livros, eu preciso nutrir a minha mente de boas coisas. Eu preciso estar sempre aprendendo algo novo. A sua mente é uma potência. Qual foi a última vez que você leu um livro? Mas uma fofoca a gente sempre vê. É isso. A gente é exatamente aquilo que a gente consome. Ah, eu não leio livro, é chato. Mas a fofoca a gente vê. E você se torna isso.
Estou aqui sentada no meu lugarzinho de onde faço meu devocional ao Senhor e vi que estava ao vivo. Que coisa linda, Paloma. Ei, Josi. Bem-vinda, amor. Cristina, verdade, a minha vida da minha família mudou a partir da dependência que eu e meu esposo estamos tendo do Senhor. Priorizamos primeiro buscar o reino do céu. Como faço para ser mulher? Como faço para aderir estudo, para aprender? Josi, vou te orientar. Entra no meu grupo de WhatsApp. Isso aí, Cristina, intimidade com Deus, ter cuidado com o que eu vejo ou ouço ao meu redor. Ser seletivo com o que a gente assiste, com as amizades. Outra coisa, se eu preciso acessar o autocuidado, e eu tô falando de corpo, alma e espírito. Eu já falei aqui, a intimidade com Deus, ter cuidado com o que eu vejo, isso, tudo isso vai entrar na minha mente, tudo isso vai fortalecer o meu espírito. Ler bons livros, para que eu possa acessar coisas novas, reduzir telas, gente, reduzir telas. Cada vez mais eu percebo que a gente precisa reduzir as telas. E a gente precisa cuidar do nosso corpo. Nós precisamos ter uma rotina de atividade física sem desculpa. A atividade física, ela tem que ser prioridade na sua vida. E eu tenho entendido isso. Eu sou magra, eu não preciso de fazer nada. Eu pensava assim, gente. E aí eu quero compartilhar com vocês. Mais pra frente eu vou compartilhar algo completo. Mas nos últimos exames que eu fiz, meus exames não deram bons. Porque apesar de ser magra, eu estava consumindo muito açúcar, muito glúten, fazendo pouca atividade física. E Deus está falando comigo sobre isso já tem tempo. Cuide do seu corpo. Corpo fraco não aguenta espírito forte. E eu senti como se Deus tivesse assim, pegado, falado assim, acorda, mulher. Se cuida. Se cuida, porque a doença que vocês têm é porque você não se cuida. Então, se eu quero ter uma mente sã, se eu quero ter um autocuidado de verdade comigo, eu preciso cuidar do meu corpo. Eu preciso cuidar da minha alimentação, eu preciso reduzir açúcar, eu preciso reduzir glúten, eu preciso fazer atividade física todos os dias. Vocês estão fazendo atividade física todos os dias? Como está a alimentação de vocês? Como você quer florir? O nosso rosto, o nosso corpo é reflexo daquilo que a gente come. Tudo aquilo que a gente põe para dentro. Ou vai nos deixar mais bela, ou vai nos destruir. Eu sei que tudo é gostosinho. A Mariana tá aí. Mariana foi nutricionista, sabe muito bem disso. E ela foi uma incentivadora para mim. Corpo forte dá longevidade ao propósito que o Senhor nos confiou. Se Deus me deu um propósito, como que eu vou cumprir aquele propósito se o meu corpo está adoecido? Quantas de nós estão precisando emagrecer, entrar em forma? Mas amanhã eu começo. Mas deixa pra lá. Mas eu vou comer só mais esse chocolatinho, não tem problema. O propósito que Deus tem pra você, Ele vai te chamar pra alguma coisa. Se você não for cumprir, Ele vai chamar outra pessoa. E aí você não vai entender por que as coisas não acontecem na sua vida. Então nós precisamos disso, sabe? Alimentos saudáveis, ir ao médico regularmente, fazer atividade física, cuidar de nós como eu não cuidava. Lembra que eu falei? Eu não cuidava da minha unha, eu não cuidava da minha pele, eu não cuidava do meu cabelo, eu não cuidava das minhas vestimentas. Não tô falando de luxo, gente, eu tô falando de capricho, de fazer com aquilo que você tem o melhor que você pode fazer. Eu não dava o melhor de mim. Eu não fazia o melhor de mim. Como que eu posso florir se eu não dou o melhor de mim? Sorrir mais. Quantas mulheres não sorriem mais, não exercem a gratidão? A gratidão é um dos sentimentos de mais alto grau, assim, que elevam a nossa alma. Parar de reclamar e começar a ser mais grata. Paloma, tá difícil. Glória a Deus. É uma fase, vai passar. Deus me falou muito nos últimos dias sobre louvar e agradecer por antecipação.
Ele quer que os seus filhos louvem e agradeçam por antecipação. Porque você louvar e agradecer a Deus quando tá tudo ótimo é muito bom. É tranquilo. Agora, louvar e agradecer a Deus quando as coisas estão difíceis, porque você acredita que vão ficar boas, aí é só para aquele que tem realmente fé e acredita no Pai que tem. Então, tudo isso aqui é você que vai fazer. Paloma, então como eu vou acessar o autocuidado? Curando a minha autoimagem, buscando Deus, fazendo oração, leitura da palavra, lendo os bons livros, reduzindo tela, sendo seletivo com o que assiste, com o que ouve, sendo seletiva com as suas amizades, tendo uma rotina de atividade física, tendo uma alimentação saudável, reduzindo açúcar, comendo alimentos saudáveis, indo ao médico regularmente, tendo momentos de descanso, uma noite boa de sono, sorrindo mais, cuidando da sua pele, do seu cabelo, com aquilo que você tem, sendo mais grata. Tudo isso é você que tem que fazer. Eu não tô te falando nada que alguém possa fazer pra você. Percebe que o autocuidado, tudo isso aqui que eu falei, tá ligado a corpo, alma e espírito? Eu não falei aqui só de corpo. Eu falei de um todo. Então, se você não fizer isso, como você quer voltar a florir? Como você quer dar conta de cumprir o propósito que Deus quer pra você se você não dá conta de cuidar de si própria? Ai, mas eu tô lá no mundo, eu sirvo na igreja, eu tô indo lá, eu vou de domingo a domingo na igreja. Mas não cuida de você. E não cuida do segundo pilar que eu vou falar agora. Então, cuide primeiro de você antes de querer salvar o mundo. Olhe primeiro pra você. Mas não é você arrogante, lembra? É você em Deus, buscando intimidade com o Pai. Você só vai se reconhecer quando você conhecer a Ele. Então, despertar para essa autoimagem, curar a sua autoimagem, despertar para o autocuidado do corpo, da alma e do espírito, tudo isso vai te ajudar a trazer esse brilho novamente que nós não temos, esse florir que nós não temos. E aí eu quero ir para o segundo pilar que você precisa ter na sua vida se você quer de fato florir, se você quer de fato ser a mulher que o Senhor quer. O primeiro foi o autocuidado. O segundo é a tua família. Vou ler um pedacinho de Provérbios para vocês. Mesmo Provérbios, tá? 31, vou ler o 27 e 28. Ela olha bem para os caminhos da sua casa e não come o pão da preguiça. Seus filhos se levantam e a chamam de abençoada, seu marido também, e ele a louva. Essa passagem mostra o caráter da mulher que prioriza a sua família. Ali o homem fala que mesmo que junte todas as mulheres, nenhuma delas todas não serão tão virtuosas quanto aquela. Deus nos criou para sermos ajudadoras idôneas. Está na Bíblia. Quando a gente começou a abandonar a nossa casa, quando nós abandonamos o nosso marido, quando nós abandonamos os nossos filhos, que era tudo isso o propósito original de Deus, e nós fomos para o mundo, nós nos distraímos. Nós nos ocupamos tanto lá fora, que nós perdemos essa conexão com Deus. E quando nós perdemos essa conexão com Deus, é como se a gente perdesse o nosso brilho. A gente foi e a gente ficou muito encantada com todo o holofote, com todo o glamour do mundo. Porque, nossa, você tá lá, se você é bem sucedida, meu Deus, que incrível, aquilo é ótimo, aquilo sustenta o ego da gente, né? E tá em casa, não tem holofote, né, gente? Lavar uma vasilha não tem holofote. Cuidar de um filho, dar um banho no filho, não tem holofote. Fazer um almocinho pro marido, não tem holofote. Quando a gente foi pro mundo, então a gente foi mudando a nossa essência. Percebe que a mulher, ela foi mudando tudo isso que era natural. A mulher, ela foi ficando cada vez mais arrogante. A mulher foi pro mundo e foi ficando cada vez mais impaciente, mais egoísta, mais brava, mais mandona, autoritária, irritada. A mulher foi ficando cada vez mais masculina. E junto com isso, nós alcançamos o glamour do mundo, sucesso, holofote, status.
Só que junto com tudo isso veio um peso que nós não estamos dando conta de carregar. Veio muita ansiedade, veio depressão, veio impaciência, veio irritabilidade, veio depressão, veio síndrome do pânico, veio relacionamentos que nunca funcionam. Você não tem tempo para isso. A mulher, ela foi perdendo o seu brilho natural. É como se ela tivesse parado de florir, porque ela parou de cumprir o propósito original que Deus a criou para cumprir. Ela se afastou daquilo que era a essência dela. A mulher que entende a sua função original, ela jamais abandona a sua família. E eu não tô falando que ela não pode trabalhar. Eu vou falar sobre isso aqui mais à frente ainda hoje. Não é sobre isso. É sobre você entender que apesar de trabalhar, você não pode abandonar o seu propósito original para o qual você foi criada. Quer voltar a florir? Então reorganize as suas prioridades. A tua família não pode estar em segundo plano. O teu ego, ele não pode abafar aquilo que Deus criou para você. Eu lembro quando eu estava trabalhando muito, eu trabalhava de domingo a domingo e aquilo sustentava muito o meu ego, né? Nossa, olha só, ela trabalha ali, ela faz vários jardins em vários lugares, ela tem uma cafeteria. E a minha casa abandonada, porque eu me dava minha alma lá. Quando eu chegava em casa, eu não tinha saco para filho, para marido, para casa, para nada. Mas aquilo nunca me completava. Lembra que eu falei aqui? Cansaço, estresse, irritabilidade, ansiedade, depressão. É o resultado de quando você quer apenas servir ao mundo e não servir mais ao propósito que Deus tem para você. Família é propósito de Deus. Você pode e deve trabalhar, mas a sua família precisa ser a sua prioridade. E se ela não é hoje, é o momento de você reorganizar, colocar o seu ego no seu devido lugar e voltar para sua família. Paloma, como que eu faço isso? Sempre volte os seus pés para Jesus. Volte os seus pés. Eu tenho a minha amiga que tá aqui, Cristina, fala assim, não tem outro caminho senão estar nos pés de Jesus. Ela sempre fala isso. Cristina, benção. Estar nos pés de Jesus. Porque entregar para Ele, sabe, todas essas aflições, eu não sei como a sua vida tá hoje. Talvez você tá lá e não tem tempo para sua família. Fala isso para Jesus. Vai para os pés dele, dê o seu fardo para Ele. Fala que a partir de hoje você vai priorizar a sua casa. Reorganize a sua casa. Pegue esse final de semana e chame ajuda, peça ajuda. Você não precisa dar conta de tudo sozinho. Arrume a sua casa, coloque um lindo arranjo de flor na sua mesa. Comece a fazer refeições à mesa com a sua família. Acorde 20 minutinhos mais cedo para montar uma mesa de café. Façam a refeição em família. Leiam um devocional da manhã em família. Leiam a Bíblia antes de saírem. Sabe, esse tempo, eu vou dormir até faltar 5 minutos para o trabalho. Isso significa que a sua família não está sendo prioridade. Você vai falar, Senhor, renova as minhas forças, para que eu possa acordar meia hora mais cedo e estar com a minha família, abençoar os meus filhos antes deles saírem, abençoar o meu marido antes dele sair, me conectar contigo primeiro. Família. É impossível eu ser uma mulher próspera e organizada se eu não priorizar a minha família. Momentos de conexão. Resgate isso. Mas antes de tudo, vá aos pés de Jesus. E fale com Ele. Crie momentos de diversão em família. Crie momentos de diversão com seus filhos. Faça brincadeiras, faça jogos. Família. Final de semana, tenha momentos, o momento do trabalho, o momento do celular e depois guarda e esteja de corpo presente com a sua família.
Vamos fazer uma refeição juntos, vamos todo mundo para a cozinha. O que a gente pode fazer? Tenha tempo com seu marido. Eu falo muito com as minhas maravilhosas. Tenha um dia, pelo menos, na semana com seu marido. Na minha casa nós temos a cesta do casal. Toda sexta nós temos o nosso momento. Às vezes a gente sai, às vezes é em casa mesmo, e tá tudo certo. Semana passada minha filha adoeceu, a gente não saiu. Mas nós fizemos um momento à mesa. Nós dois. Família. Eu sei que tem dias que a gente tá muito cansada. E que não vai acontecer. Mas isso tem que ser uma exceção. A regra é a sua família ser prioridade. Então, o primeiro pilar para florir, nós falamos autocuidado. O segundo, família. Vai pensando o que você pode fazer para priorizar mais a sua família. E agora eu quero falar do terceiro pilar para que a gente possa voltar verdadeiramente a florir. O terceiro pilar é trabalho. Em Provérbios 31, 13, cadê? Provérbios 31, 13 a 18, fala assim: ela busca lã e linho e trabalha de boa vontade com suas mãos. Ela é como navios mercantes, traz de longe a sua comida. Ela também se levanta enquanto ainda é noite, dá mantimento à sua casa e uma porção às suas servas. Ela considera um campo e o compra. Ela planta uma vinha com o fruto de suas mãos. Ela cinge os seus lombos de força e fortalece os seus braços. Ela percebe que a sua mercadoria é boa. Sua vela não se apaga de noite. Amém. Os desinformados acham que para a gente ser uma mulher feminina e virtuosa, a gente não pode trabalhar fora. Não é sobre isso. A mulher de Provérbios, ela acordava cedo, antes do sol nascer. Ela cuidava da organização da sua casa, ela dava ordem às suas servas, ela saía, ela cuidava de negócios, ela cuidava da sua vinha, ela tecia com as próprias mãos, ela trabalhava muito. A mulher de Provérbios sempre trabalhou, mas ela priorizava a sua casa. O seu trabalho não estava em primeiro lugar. Primeiro ela se preocupava com o bem-estar da sua família. Quantas de nós fomos nos atarefando tanto no nosso trabalho que a gente parou de olhar para a nossa casa? Sai correndo de manhã, os filhos estão sendo criados pelo YouTube, pelo WhatsApp, pelo Instagram, por qualquer coisa, pela TV. Nosso marido nós nem olhamos mais, a gente passa mais tempo com as pessoas no trabalho do que com os nossos familiares. A gente chega e come qualquer coisa, cada um num lugar, um na frente da televisão, outro no quarto. Pode trabalhar fora, mas não esquece a sua casa, não esquece a sua família. É a mulher que tem o dom de transformar uma casa em um lar. É a sua luz, é o seu florir, é o seu brilho, é a sua sabedoria, é a sua intimidade com Deus que faz isso. Ele te dá força, Ele te dá energia para você acordar todas as manhãs e cuidar da organização do seu lar antes de ir para o seu trabalho. Porque você sabe que a sua família, a sua casa precisa de você e que é você que determina toda a energia do ambiente na sua casa. Se a sua casa está bem, se o bem-estar dos seus familiares está ok, é você que determina. É você que é a luz da sua casa. Deixa eu te falar, Deus te criou linda como você é porque você ilumina a sua casa. Não pare de olhar para a sua casa por causa de trabalho nenhum. Quando a gente foi para trabalhar fora no mundo, a gente se encantou tanto que a gente acabou se perdendo. Nós gostamos desse palco. E dentro de casa não tem palco. Por isso que a gente todos os dias precisa vigiar o nosso ego. Porque senão a gente se encanta com os holofotes. E quando a gente se encanta, a gente perde a conexão com Deus. E é aí que está o problema.
porque tudo começa a dar errado e a tua luz começa a se apagar. Quando você perde essa conexão com Deus, você acha que você precisa dar conta de tudo. Quando você perde essa conexão com Deus, você acha que tudo vai faltar. Você precisa fazer. Porque se você não fizer, nada acontece. A gente se torna aqui cada vez mais controladoras. A gente tem dificuldade de confiar em Deus. A gente passa a confiar apenas na força do nosso braço. Porque se eu não fizer, ninguém faz. A gente perdeu a conexão com Deus. E por isso que fica tão pesado. Quantas de nós trabalhamos fora, e eu falo por mim, quando eu fazia aquilo, eu achava que eu precisava dar conta de tudo. Eu tinha perdido essa conexão com Deus. E por isso ficou tão pesado. E aí você se torna extremamente controladora. Deixa eu falar uma coisa pra vocês que, quando eu entendi, dói no começo. Mas se o seu trabalho lá fora, ele tá te sugando tanto, a ponto de você estar cada vez mais longe da sua família, do seu lar, talvez seja o momento de você abrir mão do controle e ir para os pés de Jesus e pedir para Ele organizar a sua vida. Parar de ser tão controladora e de fato entregar esse fardo para Jesus e falar: Jesus, me ajuda, tá pesado. Eu fazendo na força do meu braço sozinha tá muito pesado. Eu preciso que você me ajude. Eu preciso que você abra portas para mim. Eu preciso que você me mostre o que eu tô fazendo errado. Eu preciso que você me direcione. O problema não é trabalhar fora. O problema é esse excesso de controle que nós temos. E essa desconexão com Deus. Daí fica pesado. Daí fica pesado demais. Porque quando a gente está em conexão com Deus, as coisas começam a acontecer de forma sobrenatural. Sabe aquele medo de que vai faltar no final do mês? Quando você está em intimidade com Deus, você não tem mais esse medo. Porque você sabe que Ele vai prover todas as coisas. Anote uma passagem para vocês, eu vou ler agora e eu quero que vocês reflitam nela hoje. Hoje vocês vão refletir o dia inteiro nessa passagem. Minha amiga Cristina, anota para mim. Mateus 6, de 26 a 34. Preste atenção. Olhai para as aves do céu, pois elas não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celeste as alimenta. Não sois vós muito melhores do que elas? Mas quem de vós, com suas preocupações, poderá acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto às vestes, por que vos preocupeis? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, eles não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, vestiu-se como um deles. Olha isso. Portanto, se Deus assim veste a grama do campo que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais, ó vós de pequena fé. Portanto, não fiqueis ansiosas, dizendo o que comeremos, ou o que beberemos, ou com que nos vestiremos. Porque todas essas coisas os gentios buscam. Porquanto o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas essas coisas, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Aleluia. Não fiqueis ansiosos, pois com o amanhã, porque o amanhã cuidará de si mesmo. Suficiente é ao dia o seu próprio mal. Ó pequena fé, por que ficais ansiosas? Deus está falando para você: buscai primeiro o reino
de Deus e tudo mais vos será acrescentado. Para de ser controladora. Para de achar que as coisas vão acontecer com você ali, ó, na ponta do lápis, calculando e fazendo tudo. As coisas de Deus são sobrenaturais. Se Ele tiver que bater uma pessoa na sua porta agora que vai criar uma oportunidade para você, Ele vai fazer. Mas você tem que buscar intimidade com Ele. Para de ser controladora. Abra mão do controle. Vá para os pés de Jesus. Busque intimidade com Ele. Pergunta para Ele: Senhor, o que eu devo fazer? Tá pesado o seu trabalho hoje? Pergunta para Ele: Senhor, o que eu devo fazer? Me mostre. Senhor, vai me limpando. Senhor, vai fechando todas as brechas que eu possa ter aberto na minha vida. Me mostra aquela coisa no qual eu tenho que me afastar. Talvez é uma pessoa, talvez é algo que você está fazendo que você acha que não tem problema. Talvez é um vício. Senhor, me mostra. Me mostra. Abra mão desses vícios que estão te consumindo, dos pecados de estimação que a gente tem. Abra mão da arrogância, desse controle excessivo. Vá para os pés de Jesus com humildade. Pede para Ele te limpar, pede para Ele te encher com a humildade dEle. Pede para Ele te dar entendimento. Pede para Ele mostrar qual a decisão que você precisa tomar e que você ainda não tomou, porque você está tentando controlar com a força do seu braço. Talvez existe algo que você já devia ter feito e que você ainda não fez por medo, porque você não confia que Ele vai prover tudo para você. E você continua fazendo. É hora de você se render. É hora de você falar assim: Senhor, eu confio em Ti. Eu confio em Ti. O seu trabalho, ele precisa estar alinhado com os planos de Deus para você. Se Deus te criou para ser uma ajudadora idônea, se Deus te criou para ser aquela que é a coluna da sua casa, e você não está sendo nenhuma dessas coisas, então o seu trabalho está te distraindo. Peça para Deus alinhar o seu trabalho com os planos dele para você. Muitas vezes Deus vai te trocar de trabalho. Muitas vezes Deus vai abrir outra porta para você. Muitas coisas Ele faz acontecer quando você busca a Ele e você se rende a Ele. Paloma, eu preciso trabalhar. Não estou falando para você não trabalhar. Estou falando para você alinhar o seu trabalho com Ele. Alinhe o seu trabalho com os planos de Deus para você. Tá pesado demais? É porque você está fazendo provavelmente mais do que aquilo que você deveria. É porque provavelmente você está fazendo tudo sem alinhar com os planos do Senhor. Bom dia, minha amiga linda. Alinhe com Ele. Paloma, o que eu vou fazer agora então? Eu tô super, tá muito pesado, tá muito difícil. Primeiro, vá para os pés de Jesus. Busque com Ele. Busque alinhar com Ele. Senhor, eu quero que você me mostre. Planta no meu coração o que eu devo fazer. Eu tô no caminho certo? Glória a Deus. Aleluia. Eu não tô? Então me mostra, Senhor. Fala comigo. Traz pessoas para falar comigo. Me dá entendimento, me dá discernimento. O que eu posso fazer? Bom dia, Belzinha. Bom dia, Sandra. O que eu posso fazer? Se organize. Peça ajuda. Enquanto Paulo, meu trabalho ele me suga demais. Eu não tô tendo tempo para minha casa e eu sinto que eu preciso ter. Eu sinto que eu preciso ter. Já conversa isso com Jesus. Coloca uma data. Senhor, me dá uma data para eu continuar nessa vida só até o dia tal. Ele vai te falar. Gente, Deus fala todas as coisas. Talvez Ele vai te dar uma data. Ó, sua vida vai continuar desse jeito só até o dia 30 de dezembro. A partir dali vai ser o momento da sua libertação. Você vai estudar, você vai conhecer novas pessoas, você vai se conectar com novas pessoas, você vai aprender coisas novas. Gente, eu fazia jardim.
Eu achava que eu precisava ficar a vida inteira fazendo jardim e que eu não saberia nunca fazer outra coisa. Hoje eu tô aqui. Eu achava que eu era indigna, que eu era não merecedora, que eu era incapaz, que eu era fraca, que eu era burra. Hoje eu tô aqui. Porque eu me rendi aos pés de Jesus e pedi pra Ele me dar uma nova direção, porque aquela tava só me afastando da minha casa, do meu marido, dos meus filhos, do propósito original de Deus pra mim. Eu falei, então tá, Deus. Então se não é isso que eu tô fazendo, se não é o que o Senhor quer, então me mostra. Senhor, planta, eu lembro que eu falei assim, Senhor, se realmente o Senhor quer que eu feche essa loja, se não é pra eu continuar mais com isso, então o Senhor vai incendiar o meu coração. E eu vou ter coragem e ousadia suficiente pra fazer isso. Se não fosse, eu tô entendendo tudo errado, então tira isso do meu coração. Deus me encheu de ousadia e de coragem. E quando as coisas são de Deus, é leve. Eu lembro que eu decidi isso um dia com o meu marido. No mesmo dia eu já fui na contabilidade. Avisei, eu vou ficar mais 30 dias. Estou indo para a loja e vou avisar meus funcionários. Organizei todos os meus funcionários para que nenhum deles ficasse desempregado. Todos, quando eu fechei a loja, todos estavam empregados. Quando eu avisei que a loja ia fechar em 30 dias, eu pensei, a loja lotada de coisa. Eu tenho uma promoção. Eu vendi quase tudo. E o que ficou na minha loja? Uma outra pessoa comprou tudo e ainda alugou o meu ponto. Você sabe por quê? Porque eu estava sendo obediente a Deus. Quando você é obediente a Deus, Deus faz todas as coisas de forma leve. Eu lembro que eu pensava assim antes, ai meu Deus, mas como que eu vou fechar isso? Esse monte de coisa, esse monte de mercadoria, vai pra onde tudo isso? Tá vendo? Racional, controladora. As coisas de Deus não são racionais, são sobrenaturais. Quando eu entendi o que Ele queria pra mim e eu tomei a decisão, Ele fez tudo acontecer. Ele vendeu todas as mercadorias, Ele vendeu tudo que ficou no estoque, Ele alugou o meu ponto. Ele cuidou de tudo. Ele colocou todos os meus funcionários para estarem nos seus devidos trabalhos. Ele não deixou nenhuma brecha, porque com as coisas de Deus é sobrenatural. Mas nós mulheres somos controladoras. E como nós estamos cada vez mais masculinizadas, nós estamos o quê? Muito racionais, porque os homens são racionais. E a mulher, como ela está cada vez mais masculina, ela está tão racional e controladora. Por isso que eu preciso voltar para minha feminilidade, resgatar a minha essência, para resgatar o meu florir. Porque nós, como estamos tão racionais e controladoras, a gente está perdendo até a delicadeza, a sensibilidade. Como que eu vou ter sensibilidade para entender o que Deus está falando comigo se eu sou extremamente masculina e racional? Eu tô longe daquilo que Deus me criou para ser. Eu tô longe daquilo que é natural. Eu tô longe daquilo que é a minha essência. Entende? Então eu preciso voltar. Quando Deus falar no teu coração, quando você entender que a família, você, seu autocuidado, a família tem que ser prioridade e o seu trabalho tem que estar alinhado com os planos de Deus para você, vai ser mais leve. E aí eu consigo florir. Porque quando é pesado, eu entendo, realmente não tem como florir. Como que eu consigo, se eu trabalho das 7 da manhã às 7 da noite, chego em casa, eu tenho que cuidar da minha casa, cuidar do meu filho, do meu marido. Você acha que esse é o propósito de Deus pra você? Não é. Mas você tá sendo controladora, irracional, porque você tá toda na sua energia masculina. Volta pra Deus. Desperta a sua essência, tira essa autoimagem de não merecedora. Começa a cuidar de você, começa a buscar ao Senhor, começa a ir para os pés dele, começa a pedir para ele alinhar o seu trabalho com os planos dele.
Senhor, eu quero ser aquela que o Senhor me fez para ser. Senhor, eu quero cuidar de mim, eu quero ser aquela que exala uma luz, que as pessoas olham para mim e vê Cristo em mim, que vê Deus em mim. Senhor, eu quero ser aquela que é a mulher virtuosa de Provérbios 31, aquela que o marido tem orgulho, aquela que os filhos têm orgulho, aquela que os filhos honram. Senhor, eu quero ser aquela que vai para o trabalho e é leve. Porque é o trabalho que o Senhor preparou para mim, não aquele que eu quero e que sustenta o meu ego, a minha soberba, a minha arrogância. Eu quero algo que o Senhor tem para mim, para que eu possa florir, para que a minha luz não apague. Talvez agora seu trabalho é esse, de 7 a 7, e você vai ter que, de fato, até as coisas se alinharem, pedir ajuda. E pedir ajuda mesmo para as pessoas, pedir ajuda em casa, pedir ajuda para um familiar, pedir ajuda para uma amiga, pedir ajuda no trabalho, pedir ajuda. Mas entenda que se você começar a religar essa conexão com Deus, coisas sobrenaturais vão começar a acontecer. Confie, Mateus 6:26. Busque primeiro o reino de Deus e tudo mais vos será acrescentado. Não tenha pouca fé. Você é uma filha amada. Ele vai fazer as coisas acontecerem na sua vida como Ele tem feito acontecer na minha. Mas primeiro, eu preciso me limpar de toda essa arrogância, de toda essa soberba, de todo esse controle, de todo esse autoritarismo, de toda essa dominância. E permitir ser submissa. Essa palavra que o mundo moderno tanto rejeita, que as feministas tanto rejeitam. Se submeta primeiro ao Senhor. Se submeta a Ele, se renda a Ele, para que Ele possa te fazer uma nova mulher capaz de florir para o mundo. E realinhar tudo isso. Você, família e trabalho. Você nasceu para ser luz na vida das outras pessoas. Você não nasceu para ser guerreira. Você nasceu para ser herdeira. Você nasceu para ser a menina dos olhos do Senhor. Você nasceu para ser luz. Você nasceu para ser a ponte espiritual da sua casa. Você nasceu para ser a coluna da sua casa. Você é preciosa, mais valiosa que rubis. Não para ser uma guerreira autossuficiente que não depende de ninguém, que dá conta de tudo, controladora, arrogante. Não, isso é o que o mundo está falando para você. Mas presta atenção no que Paulo disse, para de olhar para as coisas do mundo e comece a buscar as coisas do alto. É lá que você vai encontrar a resposta que você precisa. Pare de querer criar intimidade com qualquer pessoa. Busque intimidade com o seu Pai eterno. Para você entender quem você é e qual é o seu valor. Para que seja leve. Para que você volte a florir. Para que você volte a brilhar. Mulher, acredite. Deus está fazendo um grande mover entre nós mulheres. Mas não é porque nós somos melhores que os homens, que nós não somos. Todos nós, homens e mulheres, somos preciosos para o Senhor. Deus está fazendo um mover entre nós porque Ele sabe o que Ele depositou dentro de nós. Porque Ele sabe a essência que Ele colocou em nós, que nós carregamos. A sensibilidade, a bondade, o amor, a generosidade que só nós mulheres temos. Mas que está sendo esquecida porque nos distraímos. Vamos parar de nos distrair. Quer florir? Só depende de você. Fala assim, só depende de mim. Eu decido florir. Eu decido florir. Tudo de melhor o Senhor já quer para você. Porque você é uma filha amada. Agora resta saber se você quer. Eu por muito tempo não quis, porque eu achava que eu não merecia.
Mas eu curei isso em mim. Deus usou pessoas para curar isso em mim. Ei, Ju, meu amor, Deus usou pessoas para curar isso em mim. Por quê? Porque Ele tem um propósito para cada uma de nós. Imagina se cada uma dessas mulheres que está aqui começar a falar do quanto Deus é maravilhoso e faz maravilhas na vida da gente. Imagina se cada uma dessas mulheres, que às vezes está tão amarga, tão arrogante, tão amargurada, tão triste, tão infeliz, tão apagada, começar a refletir Cristo, começar a refletir Deus. Quando você anda na rua, as pessoas olham para você e não entendem que parece que tem uma coisa diferente nessa mulher. O que tem de diferente nessa mulher? É Deus. É porque você olhou para dentro de você e entendeu que você só se conhece quando você conhece primeiro a Deus, porque você carrega a presença dele. E quando você entende, aí você entende que você merece. Não, eu preciso florir. Eu preciso ser luz na vida das pessoas. Porque quando eu faço isso, eu estou cumprindo o propósito de Deus para mim. Amém, amigas? Então, eu, no autocuidado. 2, minha família. Minha família, priorizando a minha família. Quando eu cuidamos de nós, do nosso corpo, alma e espírito. Autocuidado. Quando nós priorizamos a nossa família. E quando nós alinhamos os nossos planos e trabalhos aos planos do Senhor, eu volto a florir. Eu volto a ser aquela que o Espírito Santo me fez para ser. E cada uma de vocês nasceu para isso. Nasceu para florir. Nasceu para ser luz. Vá para os pés de Jesus e confie nele. Confie nos planos dele. Os planos dele são melhores do que os seus. Infinitamente melhores. Infinitamente melhores. Lembre-se, não fica fazendo muita conta não, tá? Porque as coisas de Deus, elas são sobrenaturais. Lembre-se, se renda, não seja mais aquela mulher controladora. Tudo que é do Senhor foge ao nosso controle. E aí que tá o grande mistério. Porque aquilo que aos olhos do mundo é impossível, para ele é natural. Então traz o natural de Deus para sua vida. Eu tenho certeza que se você buscar intimidade com ele, ele vai fazer nova todas as coisas na sua vida. Ele vai te dar ambientes novos, ele vai te dar trabalho novo, ele vai te dar um casamento novo, renovado, uma família renovada. Se bobear, vai te dar até uma casa nova, tudo novo. Mas busque a ele em primeiro lugar. Amém? E eu tenho que contar algo pra vocês. No dia 14 agora, próximo sábado, sem ser no outro, tem uma super novidade que vocês vão saber essa semana. Nós vamos florir ainda mais, muito mais. E quem tiver lá no meu grupo de WhatsApp vai saber de tudo primeiro, tá? Tudo vai sair por lá primeiro. Todas as meninas que estiverem lá vão ficar por dentro de algo muito especial que eu estou preparando junto com a minha equipe, muito, muito, muito especial, para que a gente possa verdadeiramente florir e ser aquela que o Senhor nos criou para ser. Então anotem essa data, dia 14 de setembro é um dia de florir. E vocês vão saber. Quem estiver lá no grupo de WhatsApp vai saber primeiro. Deixa eu ler aqui os comentários. Cristina, glória a Deus. E assim seja sempre a vontade do nosso Senhor Deus. Amém, amém. Sandrinha, Solange, Lorena, te desejo a luz. Amém, nós todas. Michele, Sandra. Ei, Joana, Paloma, você é a luz da minha vida. O Senhor te usou. Hoje voltei para o meu lar e sinto muita paz no meu coração. Gente, a Joana tá vivendo um processo incrível. Um dia vocês vão ouvir o testemunho dela. Glória a Deus. Leida, o Espírito Santo de Deus continue te usando grandemente. Amém.
Ei, Gislaine, amém. Juju, Juliana Franzo. Juliana tem um testemunho incrível, vocês vão ter oportunidade de ouvir aqui. Lorena, quero viver refletindo alto aqui na terra, amém. Gislaine, gratidão, amor, você é luz, você também, amor, que lindo. Amém, 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 amém. Ei, Elga, maravilhosa. Mariana, bom dia, que palavra, Deus falando comigo, glória a Deus. Sara, bom dia, glória a Deus, o Senhor falando comigo fortemente essa manhã, aleluia. E não deixem de falar isso com outras mulheres. Mariana, a obediência sensibiliza o chamado. Gente, não deixe de falar isso com outras mulheres. Compartilhem. Compartilhem com outras mulheres. Quanto mais você se colocar disponível para ajudar outras mulheres, mais o Espírito Santo vai te enchendo. Porque o propósito original aqui de todos nós é servir. Jesus, quando veio aqui, a única coisa que ele fez foi servir. Servir. Jesus serviu o tempo todo. E nós, na nossa arrogância, a gente quer o quê? Quer ser servida. Tudo é eu no centro. A gente precisa aprender a sair do centro e colocar Jesus. Ele é o centro. E nós estamos aqui para servir. Para servir. Não para ser servida. Amém? Vamos fazer um print? Vamos fazer um print, gente, me marca lá. E aí vocês escrevam os 3 pilares, ó, autocuidado, autocuidado, família e trabalho. Ah lá, Tamires falou, o link tá no grupo da bio, Tamires, meu amor. O link do grupo tá na bio, gente. Vamos fazer um print, me marca lá. E coloca os 3, tá, gente? Autocuidado, família e trabalho. E ó, fiquem ligadinhas, anotem a data do dia 14. Deixa eu só finalizar com uma oração, né, gente, por favor. Dia 14, dia de florir. Quem tiver no grupo vai saber primeiro. Vai ser bem especial. Vamos orar para agradecer este dia? Quem puder fechar os seus olhos. Eu quero pedir que o Espírito Santo cuide de nós. Senhor, a Ti nós rendemos graças, porque o Senhor é bom, o Senhor sempre nos ouve e a Sua misericórdia se renova todos os dias. Senhor, cada uma dessas mulheres que estão aqui, as que ainda vão ouvir, nós sabemos que nós somos a menina dos Teus olhos. Senhor, que cada uma delas entenda o quão preciosas elas são. Senhor, que cada uma delas entendam que a verdadeira intimidade nós devemos ter é contigo. Senhor, que cada uma delas entenda que primeiro está o teu reino e que o Senhor não vai nos deixar faltar nada, porque o Senhor não deixa faltar nada nem para os pássaros, nem para nada. Tudo contigo é sobrenatural e que a gente possa abrir mão do controle e se render a Ti, Pai. Que a gente possa verdadeiramente caminhar em direção àquilo que o Senhor tem para nós. Que cada vez mais mulheres despertem para ser aquelas que o Senhor nos criou para ser. Que a gente possa florir, que a gente possa cuidar de nós com o amor que o Senhor tem por nós. Que a gente possa cuidar da nossa família como prioridade na nossa vida. E que cada uma, Senhor, comece a trabalhar de forma alinhada com os Teus planos, para que seja leve, para que seja da forma que o Senhor quer. Senhor, que o Senhor abençoe cada uma delas. Senhor, que o Senhor dê direção, que o Senhor dê entendimento, Senhor, que o Senhor clarifique. Que elas entendam que na Tua presença tudo é possível. Senhor, vai agora tocando o coração de cada uma delas. Senhor, vai abençoando agora a família de cada uma delas. Senhor, que todo mal caia por terra. Que toda flecha inflamada do maligno caia por terra agora em nome de Jesus. Senhor, que elas voltem verdadeiramente a florir. Senhor, que elas voltem verdadeiramente a ser luz no mundo. Que elas voltem a ser luz dentro das suas casas e que elas entendam que ali está a verdadeira riqueza. Ser luz para suas famílias.
que elas possam ser esposas boas, que elas possam ser mães boas, que elas possam ser filhas boas, que elas entendam o quão amadas elas são por Ti. Em nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Amém. Amém, meus amores. Deus abençoe. Deus abençoe cada um de vocês. Não esqueça desses 3 pilares. Talvez você está aqui hoje e ouviu isso e nem é para você, mas é para alguém que você conhece. Talvez você precise ser instrumento de Deus na vida de uma outra pessoa que não estava aqui. Então seja. Seja. Jéssica, fica salva aqui, meu amor. Depois vocês compartilham, tá? Para outras amigas. Talvez você vai ser instrumento na vida de outra pessoa. Então leve isso adiante. Josi, depois você entra lá no grupo, tá? Vamos levar adiante aquilo que o Senhor quer. Michele, meu amor. Josi, Laiane. Deus abençoe. Joana, amém, assim seja. Que a gente possa ser mulheres alinhadas com Deus. Vamos reconectar com Ele. Amém? Amiga, Deus abençoe você a cada dia juntamente com a sua família. Te amo, meu amor. Juliana França, amo você também, meu amor. Saudade dessas mulheres incríveis, meu Deus. Em breve Deus vai unir todas nós em nome de Jesus. Amém, amores? Tenham um lindo dia. Não deixem de compartilhar os 3 pilares com outras pessoas. E anotem essa data, 14 de setembro. Não importa, de qualquer canto do Brasil que você for, você vai estar comigo nesse dia. 14 de setembro. Do Brasil e fora do Brasil. Porque hoje em dia não tem problema. 14 de setembro, vamos florir. Florir, 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 florir cada vez mais. Beijo, meus amores. Simone, Mariana, Isabel, Belzinha, Josi. Beijo, amo vocês. Fiquem com Deus. Acho que eu dei todos os recados, né? Ó, o link tá na bio. A Tamires falou ali. O link do grupo tá na bio. Entra lá depois, tá bom? Um beijo, meus amores. Gratidão, viu? Amo vocês. Beijo, beijo. Tchau, tchau.